Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Ao longo dessas semanas, estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje chegamos aos capítulos 5 e 6 e vamos aprender um pouquinho mais a respeito dos 7 selos do Apocalipse. Eu queria aproveitar e fazer um convite muito especial para você. Esses temas que estamos estudando aqui no Bíblia Fácil, a começar do sábado à tarde, depois nos outros dias, nos horários alternativos, também em nossas igrejas estamos estudando esse mesmo tema, nos domingos à noite. Você está convidado a visitar uma igreja adventista perto da sua casa. E o mesmo tema que estamos aprendendo aqui, você também vai poder estudar nessa igreja, numa classe toda especial, onde você poderá tirar as dúvidas caso você tenha sobre esse assunto. Aproveita para pedir também a revista, que é o nosso guia de estudo. Você pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar a nossa página na internet novotempo.com/Bíblia Fácil. Assim você pode acompanhar através da revista na TV e também numa igreja perto da sua casa. Agora vamos então ao nosso estudo de hoje e vamos aprender, como eu já antecipei para vocês, a respeito dos 7 selos do Apocalipse. Agora, antes de começarmos o estudo, quero convidar você e você que está nos acompanhando em casa para orarmos. E mais uma vez pedimos a direção de Deus para o estudo que agora nós teremos. Pai Santo, buscamos a Tua face mais uma vez para Te suplicar que esteja ao nosso lado agora, nesse momento de estudo da Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua vontade para a nossa vida. E que na abertura destes selos possamos ver a mão do Todo-Poderoso guiando a história e os negócios da humanidade. Fica conosco agora, com cada amigo que em casa nos assiste também. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Semana passada estudamos a respeito do trono de Deus. Estão lembrados? Deus sentado no seu trono, ao redor dele 24 tronos, e nestes sentados 24 anciãos, 4 seres viventes, com olhos por diante e por detrás. Falamos sobre o que eles significam. E agora, no capítulo 5, nós temos uma continuidade da visão. Olha o que diz o verso 1. Depois vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e de todo selado com quantos selos? 7 selos. Quando olhamos para esse texto, a imagem de selo que vem na nossa mente não é esta aqui? Vocês já selaram cartas, não? Hoje poucas pessoas enviam cartas, muitos usam correio eletrônico, né? Mas a gente usava no passado muito enviar cartas e selávamos as cartas para que elas chegassem ao seu destino. Ainda hoje muitos usam, mas esse é o conceito de selo que vem à nossa mente quando falamos em um livro selado. Mas nos tempos bíblicos, um selo tinha uma conotação diferente, não se parecia com o que nós temos hoje. Mas esse livro selado com 7 selos pode ser também traduzido como um rolo selado com 7 selos. Livro ou rolo, a palavra é a mesma. E assim era um selo nos tempos bíblicos. Esse selo geralmente era colocado para impedir de que o objeto fosse aberto. E aqui no Apocalipse está sendo contemplada uma cena em que existem 7 selos. E esses selos estão guardando o conteúdo desse livro. Um livro selado com 7 selos. Agora João continua a descrição no versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aqui é uma cena interessante.
João começa a chorar, porque ninguém podia abrir o livro selado. Parece que era muito importante que esse livro fosse aberto. Nós entendemos de que esse livro contém a história das nações, a história do povo de Deus ao longo das eras. E se esse livro pudesse ser aberto, nós conheceríamos a história do povo de Deus em todas as eras. Cada selo fala sobre isso, sobre um período da história. O Apocalipse tem vários grupos de 7. Nós já estudamos aqui sobre as 7 igrejas, estão lembrados? Agora chegamos aos 7 selos. Depois virão 7 trombetas. Depois 7 pragas. Então há várias categorias de 7 no Apocalipse. Quando estudamos as 7 igrejas, vocês se lembram que essas 7 igrejas representavam 7 períodos pelos quais o povo de Deus passaria? Aqui nos 7 selos é a mesma coisa. E esses 7 selos estão em paralelo com as 7 igrejas. As datas coincidem, os eventos coincidem, só que como a profecia é uma verdade que se amplia, a abertura dos selos trará para nós informações que as 7 igrejas não trouxeram. Então João chorava muito. Era importante que esse livro fosse aberto, que os selos se rompessem, mas ninguém foi achado digno. E enquanto João chorava, o que aconteceu? Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, o quê? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O anjo disse assim para João: não chores, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele vai abrir os selos. Mas quando ele se volta, ele vê o quê? Um cordeiro. Interessante que foi dito para ele que seria o leão, mas quando ele se volta, ele vê o cordeiro. Por que ele vê agora o cordeiro como tendo sido morto? Porque este leão que reina, que pode abrir os selos, ele só reina e só pode abrir os selos porque um dia ele morreu. Um dia ele foi cordeiro. Então o Apocalipse, pelo menos 29 vezes, vai chamar Cristo de cordeiro. Vai ser usada a expressão cordeiro para Jesus aqui no Apocalipse pelo menos 29 vezes. E agora, um dos seres viventes diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O cordeiro pegou o livro nas mãos de Deus. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que interessante. No capítulo 4, os seres celestiais disseram que Deus era digno de adoração. Por que motivo? Porque era o Criador. Agora no capítulo 5, os seres estão dizendo que Deus é digno de adoração. Por quê? Não apenas porque Ele é o Criador agora, mas porque Ele é o Redentor. Porque você foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem da terra. Aqui no capítulo 5, Cristo é adorado porque Ele é o Redentor. Então há 2 motivos especiais pelos quais nós adoramos a Deus: porque Ele nos criou
e porque Ele nos redimiu. Nós pertencemos a Deus por criação e por redenção. E Ele pode agora abrir os selos. E então o Cordeiro, que também é chamado o leão da tribo de Judá, que também é chamado a raiz de Davi. Por que essa expressão raiz de Davi? Porque Cristo é um descendente de Davi. Ele é da linhagem davídica. Então, esse Cristo que foi morto como um Cordeiro de Deus, como disse João Batista em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse Cordeiro pode abrir, e agora Cristo vai começar a abertura dos selos. Então, chegamos ao capítulo 6. O capítulo 5 é a cena introdutória para ver quem podia abrir o livro. E o capítulo 6 descreve a abertura dos 7 selos. Verso 2. Quando é aberto o primeiro selo, diz assim o verso 2: Vi, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Eu disse para vocês de que há um paralelo entre as 7 igrejas e os 7 selos. Lembram-se como se chamava a primeira igreja? Éfeso. E nós falamos que a igreja de Éfeso foi caracterizada por um período de quê? Pureza apostólica, doutrinária. Era a igreja que tinha como membro os discípulos. Eles mantiveram a verdade pura de Deus no primeiro século. João voltou da ilha de Patmos e liderou a igreja de Éfeso até a sua morte. Agora, quando o Cordeiro abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco. Na Bíblia, símbolo de pureza. E ele sai vencendo e para vencer. Ou seja, este cavaleiro com este cavalo branco, ele está fazendo alusão ao mesmo período da primeira igreja, que vai do ano 31 da morte de Cristo até o ano 100. Neste período você tem uma igreja vitoriosa. Chegamos a ter 6 milhões de cristãos no primeiro século. E aqui você tem pureza e fidelidade à Bíblia. Então o cavalo branco representa essa pureza, a abertura do primeiro selo. Ou seja, quando Cristo abre o primeiro selo desse livro, ele está descrevendo a primeira etapa da igreja cristã. Ou seja, ela será um período de pureza, de doutrina pura, de igreja vitoriosa, igreja que cresce. Então isso está em paralelo com a igreja de Éfeso. Agora o Cordeiro abre o segundo selo, verso 4. E quando o segundo selo é aberto, qual é a cor do cavalo que aparece agora? Vermelho. E quando esse cavalo vermelho surge, diz o versículo 4, diz aí que o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando vem à sua mente o cavalo vermelho, você pensa em quê? Sangue. Exatamente. Este segundo cavalo vermelho e essa espada na mão do cavaleiro fala de um tempo de ferozes perseguições. Não é isso que começou a acontecer a partir do segundo selo? Quando chegamos a partir do ano 100 até o ano 313, nós temos aqui a perseguição dos Césares. Lembram vocês que nós tivemos também na igreja de Esmirna um período de 10 anos de perseguição? Aqui está esses 10 anos, ou estão esses 10 anos. O cavalo vermelho fala das perseguições dos Césares, do sangue que foi derramado nesses 10 anos. Agora a discórdia, a discussão e a controvérsia fazem parte do cenário da igreja. Então o segundo selo é uma alusão à história da igreja cristã, do ano 100, ano aproximado em que morre João, até o ano 313, quando Constantino assina o Edito de Tolerância de Milão,
e dá fim à perseguição aos cristãos, pelo menos temporariamente. Por isso, um cavalo vermelho. O cordeiro então abre o terceiro selo. E quando o terceiro selo é aberto, qual é a cor do cavalo agora? Preto. Diz assim o verso: venha então, vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que significa a abertura desse terceiro selo? Se o cavalo branco representava a pureza, o que você acha que representa o cavalo preto? O oposto da pureza. O cavalo preto vai representar a corrupção da fé. E sabe o que acontece nesse período de 313 até o ano 538? Acontece a queda do Império Romano. E os historiadores dizem que quando sai de cena a figura do imperador, a figura política que sobra é a figura dos bispos. E nós já dissemos para vocês que foi no ano 538 que o bispo de Roma começou a dominar. E quando isso aconteceu, nós tivemos uma época de fome e miséria espiritual. Por quê? Porque a Bíblia foi tirada do povo. E no lugar da verdade apostólica, começaram a se infiltrar dentro da igreja dogmas, tradições e costumes. Querem ver um exemplo? No ano 321, nós temos o primeiro decreto para que os cristãos adorem no domingo. Sabe quem promulgou esse decreto? O próprio imperador Constantino, que havia se convertido, entre aspas, ao cristianismo e depois sido batizado pelo Papa Silvestre. Agora, no ano 321, ele vai baixar um decreto dizendo que o dia que devemos adorar a Deus, que deve ser santificado, é o domingo. 321, para ser exato, no dia 7 de março. No ano 364, no Concílio de Laodiceia, a igreja pega agora esse domingo, que era uma lei civil, e incorpora a uma lei eclesiástica. Agora a igreja começa a orientar que o domingo deve ser observado. Em 370, surge o culto aos santos. E já foi perguntado aqui a respeito de seres humanos que morreram, se eles podem interceder por nós. Veja que desde o ano 370, muitos pretendem cultuar as pessoas que já morreram. Mas isto a Bíblia não aconselha. A Bíblia não apresenta isso como correto. Somente Deus deve ser adorado. Em 400 começaram as orações pelos mortos. Ora, você não deve orar por quem já morreu. Quem morreu já teve o seu destino traçado. Ou ele está salvo, ou ele está perdido. Quem morre não pode mudar de lado agora. Então nós temos que orar, e muito, pelas pessoas em vida. Porque depois que morre, não tem mais o que fazer. No ano 530, foi inventado o dogma do purgatório. Um local de tormento eterno. Para que se inventou isso? Para que através do medo levasse as pessoas à religião, à obediência, à submissão à igreja. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, vamos continuar falando desse período de degradação da fé e dos costumes que começaram a entrar dentro da igreja, caracterizados por esse cavalo preto. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje tudo a respeito dos 7 selos do Apocalipse.
Se você deseja receber essa revista em sua casa para acompanhar os nossos estudos, você pode solicitá-la através do nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Lembrando sempre que você deve ligar em horário comercial. Ou você pode acessar a página do programa na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai ver a revista, você clica nela, vai abrir um formulário, preenche esse formulário, envia para nós e num prazo de 15 a 20 dias a revista vai estar chegando em sua casa. Lembrando sempre que esse é um presente da Novo Tempo, graças ao apoio dos Anjos da Esperança, que tem abraçado esse projeto maravilhoso. Eu queria aproveitar e dizer para você que nós estamos tendo esse mesmo tema da revista Apocalipse numa igreja adventista perto de você. Então entra no site encontreumaigreja.com.br, descubra uma igreja adventista perto de você e nos domingos à noite nós estamos aprendendo mais sobre esses temas. Procure uma igreja, tire suas dúvidas, conheça mais a respeito da palavra de Deus. Quando terminamos o primeiro bloco, nós falávamos da abertura do terceiro selo, um cavalo preto. E esse cavalo preto falava da corrupção da fé, de vários dogmas que entraram dentro da igreja cristã. E nós tínhamos uma pergunta do Guilherme. Doutor Guilherme, por favor. Pastor, o Novo Testamento terminou de ser escrito por volta do ano 100. Ok? Com a morte de João. De João. E quando que esses escritos chegaram às mãos do povo? Os escritos do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Ok? O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito possivelmente foi 1 Tessalonicenses, que Paulo escreveu. Nós estamos falando mais ou menos do ano 50, cerca do ano 50. Então aí está sendo produzido o primeiro livro. Agora, esses livros que foram escritos, e Paulo foi quem mais escreveu, eles circulavam nas igrejas. Tanto é que Pedro vai dizer em sua carta que Paulo escreveu coisas difíceis de compreender. Ou seja, o próprio Pedro, que morreu no ano 67, já lia os escritos de Paulo. Então eles eram lidos pelas igrejas, já mesmo com os apóstolos vivos. Então eles foram escritos e endereçados às igrejas. Por exemplo, Paulo escreveu aos Coríntios. Essa carta foi para a igreja de Corinto e eles leram essa carta lá. Ele escreveu uma carta para Timóteo, um pastor. Timóteo recebeu a carta, leu, depois tornou conhecido da igreja. E elas foram compondo o que nós chamamos de cânon do Novo Testamento. Os evangelhos também foram escritos depois do ano 50, 60. O certo é que quando termina o primeiro século, todos os 27 livros já estão escritos. Eles já eram usados na época e depois foram difundidos para outras igrejas também, porque foram se fazendo cópias de cópias de cópias. Não sei se respondi sua pergunta. Então a igreja teve acesso de imediato e depois ficou estendido para as igrejas de outros períodos. Nós tínhamos também uma pergunta aqui. Eu gostaria de saber por que desse decreto de adoração no domingo, qual a razão dessa mudança, né? E também por que o nome de domingo? Por que o nome domingo? Muito boa a sua pergunta, Santero. Esse decreto de Constantino foi, na realidade, uma jogada política, porque ele viu o cristianismo crescendo e ele era líder do império, ele já tinha o apoio dos cidadãos, mas ele queria ter apoio também dos cristãos. Ele queria ter o apoio de todas as classes. Então ele pensou assim: se eu tornar o domingo um dia santo, primeiro, os cristãos terão um dia para adorar o seu Deus. Segundo, eu vou continuar homenageando o Deus principal do império, que era o Deus Sol. Tanto é que o imperador de Roma era um adorador do Sol. E em inglês, a palavra domingo quer dizer isso, né? Sunday, dia do Sol. Mas no latim, por exemplo, que é a primeira versão da Bíblia que nós vamos ter vai ser para a língua latina, a expressão foi traduzida como Domini, que quer dizer do Senhor. Então, era o dia do Senhor imperador. Domini, nesse contexto, é a oração do Senhor imperador, ou dia do Senhor imperador. Domini, em latim, quer dizer isso, do Senhor.
Então, a oração dominical, por exemplo, que é a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 9, é chamada também de oração dominical, quer dizer a oração do Senhor. Só que ali é o Senhor Jesus Cristo quem ensinou a oração. Então, a expressão nasceu daí. Em Apocalipse, você vai ter esta ocorrência dessas mudanças, justamente como um cumprimento também da profecia de Daniel 7:25. Daniel disse que os homens cuidariam em mudar os tempos e a lei. E a lei de Deus começou a ser atacada já aqui, quando trocaram o sábado pelo domingo. O terceiro selo foi aberto. Esse terceiro selo está em paralelo com a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja. Agora vamos para o quarto selo. Quando o Cordeiro abre o quarto selo, o que é que acontece? Verso 8. Olhei e eis um cavalo, de que cor agora? Amarelo, verso 8. E o seu cavaleiro, sendo esse chamado o quê? Morte. E o inferno estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Agora surge um cavalo amarelo. Algumas versões traduzem pálido, desfigurado. Esta é a condição da igreja que vai coincidir com a igreja de Tiatira. Nesse período, nós temos uma degradação total da fé e começam as perseguições mais acérrimas aos que seguem a Bíblia. Estão lembrados que no ano 538 começa a supremacia papal? Segundo a profecia do Apocalipse, que vamos estudar no capítulo 13, este poder dominaria o mundo por 1260 anos, a partir de 538. Então, nesse momento, nós temos uma completa degradação da fé. Por isso, um cavalo amarelo, pálido. Esse cavalo amarelo fala agora de um momento totalmente degradante da fé. Perseguição aos que seguem a Bíblia. E continuam os dogmas vindo parar dentro do cristianismo. Estamos falando de atos que foram instituídos pelo sistema papal e que levou a fé à sua degradação completa. Por isso o cavalo amarelo. Agora chegamos à abertura do quinto selo. Quando é aberto o quinto selo, o que ocorre? Verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. A primeira leitura que nós fazemos desse texto, fica uma dúvida muito grande. Almas debaixo do altar, que altar a Bíblia se refere? Nos dias do santuário que Moisés construiu, havia lá também um altar onde as ofertas eram queimadas. E a base desse altar, o sangue dos animais era derramado. Agora, na abertura do quinto selo, é evocada uma cena do santuário. E o sangue dos mártires, a exemplo daquelas ofertas, daqueles animais, que também foi derramado por amor a Cristo, está clamando por justiça. Aqui não devemos entender a alma num contexto popular dos dias de hoje, como algo que o ser humano tem e que na morte se separa dele. Isso não é bíblico. O que a Bíblia ensina é que o ser humano é uma alma. Ele não tem uma alma, ele é uma alma. E quando a pessoa morre, morreu a alma. A alma é mortal, diz a Bíblia, a despeito que muitos ensinem a mentira que a alma é imortal. A Bíblia declara claramente em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. A alma morre e a alma é a própria pessoa. Então, na Bíblia é usado esses termos de forma sinônimas. Então vem a resposta no versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram.
O que aconteceu então foi dito para eles: ainda faltam outros mártires morrerem, até que o número se complete. Então a justiça será feita. Pois bem, amigos, estas almas debaixo do altar, na abertura do 5º selo, falam para nós de um período de 1517 a 1798. Quando, nesse período, mesmo após a Reforma Protestante, que foi em 1517, muitos ainda tiveram suas vidas ceifadas por amor a Cristo. Chegamos então à abertura do 6º selo. Olha o que diz o Apocalipse no verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos. Quando o 6º selo é aberto, nós temos um grande terremoto, um sinal no sol, um sinal na lua e a queda das estrelas. 4 eventos são descritos na abertura do 6º selo. Em que momento o 6º selo se abriu? Cristo também falou sobre ele. Olha o que disse Jesus em Mateus 24, 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Perceba que Jesus fez a mesma descrição que o 6º selo está fazendo. Ou seja, terremoto, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Quando esses eventos tiveram lugar na história? Se você pegar uma enciclopédia como a Mirador, por exemplo, você vai ter lá o dia escuro. E o dia escuro da enciclopédia é o dia 19 de maio de 1780. O que aconteceu nesse dia? Houve um eclipse e naquela noite a lua apareceu no céu vermelha como sangue. Então, em 1780, nós temos 2 eventos. Só que em 1755, ocorreu o grande terremoto de Lisboa. E esse terremoto é o primeiro que nós vamos ter numa escala nunca antes vista, 1755. E em 1833, você tem a chuva de estrelas na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, os 4 eventos aconteceram em 1755, 1780 e 1833. Ou seja, abriu-se o 6º selo. Então, veja, João está falando de 4 eventos. Quando eu vou para Mateus, o Cristo falou dos mesmos eventos. Quando eu vou para a história universal, eles descrevem os eventos. Pronto. A profecia, ela só pode ser explicada claramente quando ela tem o seu cumprimento cabal. Agora nós podemos olhar de uma forma retrospectiva e entender que de fato era isso que Cristo se referia. Era isso que mostrava a abertura do 6º selo. Então nós não podemos basear nossa informação fora da Bíblia. Tem que ser na palavra. Agora veja, o momento que estamos vivendo. O 6º selo foi aberto. E nós falamos para vocês aqui em 1755, 1780, 1833. Quantos selos estão para ser abertos no Apocalipse? Falta 1, são 7. Ou seja, o que vai acontecer então na abertura do 7º selo? Então olha aqui o capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quanto tempo? Meia hora. Agora, por que é que nós saímos do capítulo 6 e fomos para o capítulo 8 para abrir o 7º selo? Você tem um parêntese entre o 6º e o 7º selo. E qual é esse parêntese na Bíblia? É todo o capítulo 7. Por que é que está esse capítulo nessa posição? Porque olha o que diz o capítulo 6, versículo 14 em diante. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Eu estou lendo o Apocalipse 6, 14. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra,
os grandes, os comandantes, os ricos, os pobres, os livres e escravos, se esconderam nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Que evento o Apocalipse está descrevendo aqui? A própria volta de Cristo. Quando Cristo voltar, os céus se enrolarão como um pergaminho, os montes e ilhas serão movidos dos seus lugares. Agora, antes que Cristo volte, é feita uma pergunta: quem é que pode suster-se? Resposta, o capítulo 7. Quem é que vai escapar? Os 144 mil. Quem são eles? Ah, mas eu nunca ouvi falar isso na minha igreja. A sua igreja está ensinando Bíblia? Você vai para a igreja para aprender Bíblia? Ou o que está acontecendo na igreja? O seu pastor, o seu sacerdote, o seu missionário, ele está parando com você para estudar a Bíblia? O que você faz na igreja no tempo que você fica lá? E esse é um problema. Nós temos milhares de pessoas indo para as igrejas. E elas chegam nas igrejas, elas fazem qualquer outra coisa, menos estudar a Bíblia. Nunca ouviu sobre os 144 mil? Mas está aqui na Bíblia. Por que nunca me ensinaram? Porque talvez a igreja tua não está ensinando a Bíblia. Mas então abre-se o 7º selo. E quando o 7º selo se abre, o que acontece no céu? Silêncio. Por quanto tempo? Meia hora. Eu já disse para vocês de que um dia em profecia equivale a quê? Um ano literal. Eu não dei os textos para vocês, né? São 2 textos que embasam essa interpretação bíblica. É Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7 explicam o princípio dia-ano. Um dia profético equivale a um ano literal. Agora, por que é que o céu vai estar em silêncio meia hora? Temos que deixar que a Bíblia responda, não que alguém invente. Então, deixa que Cristo responde. Olha o que Jesus disse em Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando Cristo voltar, que é a abertura do 7º selo, o último que falta, quantos anjos virão com ele? O que disse Cristo? Todos. Se todos os anjos virão com Jesus, como o céu vai ficar? Vazio. Por que há silêncio no céu? Porque não tem mais anjo. E por que eles não estão lá? Porque eles vieram com Cristo. Por quanto tempo o céu vai ficar vazio? Cerca de meia hora. Agora você pega o princípio de interpretação profética e aqui está. Se um dia equivale a um ano, então eu posso dizer que 24 horas, 12 meses. 12 horas, 6 meses. 6 horas, 3 meses. Vamos dividir por 3 agora. 2 horas, 1 mês. 1 hora, 2 semanas. 30 minutos, 1 semana. Só que ali diz assim, cerca de meia hora. Não é assim que está na sua Bíblia? Não é meia hora exata. Cerca de meia hora. Ou seja, 1 semana ou cerca de 1 semana será o tempo que Cristo vai gastar para vir do 3º céu, aonde Ele está hoje, no santuário, a esta terra, buscar os salvos e voltar para os céus. 1 semana. Mas pastor, eu nunca ouvi isso. Eu pergunto mais uma vez. A gente se reúne na igreja para fazer o quê? Para estudar a Bíblia, para ver o que Jesus está ensinando. A gente tem medo da Bíblia. Você está confiando em revelações que as pessoas fazem o tempo inteiro, revelações que não têm conexão com nada, que não fazem sentido. Esta é a palavra do Senhor para você? Não, a palavra do Senhor para você é a Bíblia. Deixe que a Bíblia se interprete. Você tem que estudar a Bíblia. Se a igreja que você vai não ensina a Bíblia, você está perdendo o seu tempo. Você tem que estudar a Bíblia. E olha quanta coisa bela a Bíblia tem para nos ensinar. E as pessoas não conhecem isso. Por que não?
porque aqueles que deviam ensinar não estão ensinando. Pastor, então com base aqui nessa meia hora, então até Jesus vir com os anjos e no vídeo de glória e nos buscar, então todo esse processo vai demorar 7 dias até a gente chegar no céu. Cerca de uma semana, exatamente. Então demoraria 7 dias para a gente chegar no céu. Ele vir e voltar. E voltar, o processo todo, então. Todo o processo, porque é o céu em silêncio. E o céu fica em silêncio quando ele sai no céu. Muito. Certo? Meus amigos, o grande dia da volta de Cristo se aproxima. Nós estamos vivendo os últimos grãos da ampulheta do tempo. E nós precisamos voltar nossos olhos hoje para o maior evento de toda a história humana. O glorioso dia que Jesus vai voltar. A abertura do 7º e último selo. Por que nós devemos nos preparar para esse dia? Por que a nossa vida deve estar rendida a esse Deus? Lembra no capítulo 4? Porque tu criaste todas as coisas. Lembra do capítulo 5? Porque com o teu sangue compraste para Deus. Quem foi digno em todo o universo de abrir os selos? O Cordeiro. E por que ele foi digno? Porque ele morreu. Tu morrestes. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós pertencemos a Cristo. Ele é o ser digno. A nossa adoração deve ser dele. A nossa vida tem que ser dele. Será que eu estou falando para alguém nesta hora que se sente sábio demais para dar espaço para Deus no coração? Será que eu estou falando agora para um homem de negócios que conquistou um patrimônio financeiro extraordinário? Você acha que você não precisa de Deus, não é? Pois daqui a pouco, algumas coisas começam a acontecer. Você vai sentir necessidade de um Deus. Ele está aí perto de você, sempre esteve. Estou eu falando para alguém que se declara abertamente ateu, nunca precisou de Deus? Você tem que render a sua vida a este Salvador, porque só Ele é digno. E sabe por que Ele é digno? Porque Ele foi morto. A sua adoração deve ser para Ele. Eu vou convidar o Tarsis. Tarsis virá cantar aqui agora, digno é o Cordeiro que foi morto. E Cristo é digno da nossa adoração, da nossa entrega, da nossa vida, porque Ele morreu. Ninguém mais morreu por você, só Ele é digno. Por isso que abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. A pergunta que eu faço para você, que me assiste agora, e para vocês aqui, você vai se render a este Deus? Você vai louvá-lo por sua morte? Está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Do outro aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador.
glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. O Verbo transformado em carne deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. Na cruz, uma coroa de espinhos e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Mas pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração. As marcas as foites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou o aflito em oração. Digno é o cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o meu e o seu louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Louvado seja Deus. Digno é o Cordeiro, só Ele, de receber o nosso louvor e a nossa adoração. No programa de hoje discutimos algumas ideias. E você percebe que muitas pessoas nesse mundo não estão adorando o Criador, o Cordeiro que foi morto. Estão adorando seus líderes espirituais, seus pastores, seus bispos, seus missionários, seus padres. Há pessoas que idolatram os líderes das suas igrejas, mas quando a palavra de Deus é pregada, muitos, por amor a essa liderança, não voltam-se para praticar o que é correto. Muitos estão sinceramente tentando obedecer, mas essa serviciência aos líderes religiosos
as impedem de dar mais um passo em direção a Cristo. Talvez por amor, por respeito, por tradição, eu não sei. Eu devo amar a todas as pessoas, respeitar a todas as pessoas, mas eu não posso colocar em xeque a minha salvação, porque um líder está me ensinando aquilo que não está na Bíblia. E aqui vocês vão descobrir o que está na Bíblia. E ao descobrir a verdade desse livro, a pergunta que eu faço para você é: você está disposto a abandonar qualquer laço que você tenha com liderança espiritual em prol da palavra? Estou eu pregando para alguém que se sente um verdadeiro escravo do seu líder espiritual? Parece que tem algumas verdades desse livro e às vezes o Espírito te impressiona o coração e você quer começar a seguir, mas não, o temor da liderança da igreja que não ensina, o que dirão, o que falarão. Amigo, você tem que se render ao Cordeiro, é a Cristo que morreu por você. Essa verdade dele tem que falar fundo no seu coração e você tem que amar essa verdade com toda a força da sua alma, que se preciso for, você dê até a sua vida por essa verdade. E talvez eu e você vamos ser chamados a de fato abandonar muitas igrejas, movimentos religiosos, e talvez alguns de nós terão que abrir mão até de familiares, por amor à verdade. Mas nenhum ser humano merece a sua adoração. Só o Cordeiro merece, porque Ele foi morto e com o sangue dele, Ele te comprou. Te comprou para te tirar das trevas, da ignorância religiosa, da ignorância bíblica. Chega de ouvir esses líderes dizendo que ninguém entende o Apocalipse. Chega de ficar refém a homens que não conhecem a palavra e não querem ensiná-la. Cristo te convida a dar um passo nesta hora, um passo em direção à verdade, a Ele. Nós chegamos num momento muito especial do programa. Daqui para frente nós vamos entrar em temas muito polêmicos e o nosso coração tem que estar aberto, não à tradição, não ao dogma, não àquilo que me ensinaram desde criança. Tem que estar aberto à palavra, para que Jesus fale claramente para mim. E depois que eu ouvir a voz dele, depois que você ouvir, você faz a sua escolha. Porque finalmente, ninguém aqui vai ser forçado, Guilherme, a ir para o céu. Nós temos que querer. Quem vai, Patrícia, forçado para o céu? Ninguém vai. Se você não quiser, Sandra, você vai ficar. Tem que querer, né, Maria? Tem que querer. Agora não tem dois caminhos para o céu, só há um caminho. E ele declarou assim: eu sou o caminho. E o caminho passa pelo livro dele. Por isso é um desafio nós estarmos aqui e estudarmos esse livro. Mas vocês não estão aqui por acaso. E muito menos você está agora sintonizado por acaso. Sabe por quê? Que Deus tem um plano na sua vida. Eu quero orar por você agora, para que esse plano que Ele começou, Ele termine antes que seja tarde demais. Feche seus olhos, ore comigo. Pai Santo, todo o nosso louvor, toda a nossa glória é dada a Ti nesta hora, porque Tu és o Cordeiro que foi morto e com o Teu sangue nos comprastes. Com o Teu sangue nos devolvestes o privilégio, o direito da vida eterna. Nós queremos abrir o Apocalipse todas as semanas. Nós queremos que Jesus fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz. Não queremos que as vozes desse mundo atrapalhem ouvir a Tua voz. O Teu Espírito precisa nos falar. Nós estamos cansados de buscar em tantas fontes. Nós estamos cansados de tatear em busca da verdade. Nós precisamos da verdade. O Teu Espírito tem que nos conduzir. E nós queremos nos colocar nas Tuas mãos para isso.
Obrigado por atender a nossa oração. Por Jesus, agradecemos. Amém.